Olá! Hoje a gente vai mergulhar num conceito que é chave no direito: as lacunas jurídicas. Sabe, nem toda ausência na lei é igual, e vamos descobrir juntos como fazer um diagnóstico preciso do problema para, aí sim, chegar na solução certa. Vamos pensar um pouco. A regra para comprar um livro de papel vale do mesmo jeito para um e-book? Como é que a nossa privacidade está protegida nas redes sociais? E os direitos de quem cria conteúdo digital, quais são? Se as respostas não são tão óbvias, é porque estamos num campo cheio de vazios na lei. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar. Então, todas essas perguntas nos levam para o nosso conceito central, a lacuna jurídica. É basicamente isso, a falta de uma regra clara para uma situação que, a gente sente, o direito deveria ter uma resposta. É um verdadeiro vazio que precisa ser preenchido, sabe? Mas é aqui que a coisa fica mais interessante. O grande desafio não é só apontar e dizer, olha, eu tenho uma lacuna aqui. É entender que elas têm tipos diferentes. Pois é, nem toda lacuna é igual. E reconhecer essas diferenças é a habilidade que a gente vai desenvolver agora. E para guiar a nossa análise, vamos usar uma analogia que é perfeita. Pense no profissional do direito como um médico. Não se usa o mesmo remédio para todas as doenças, certo? Primeiro se faz o diagnóstico exato da enfermidade, ou seja, do tipo de lacuna. Só depois é que se prescreve o tratamento correto, que no mundo jurídico a gente chama de integração. É a arte de preencher essa lacuna com uma solução jurídica que funcione. Bom, este aqui é o nosso roteiro. Vamos começar pelas lacunas de previsão, o vazio. Depois, a gente parte para as de conflito, que são uma verdadeira colisão, e para as de determinação, a tal da vagueza. Também vamos ver o alcance de cada uma e, no final, entender como esse diagnóstico ajuda a gente a preencher esses espaços de forma inteligente. Vamos lá? Então, começando pelo começo, o tipo mais, digamos, puro de lacuna, aquela que é o silêncio absoluto da lei, são as lacunas de previsão, ou como a gente está chamando aqui, o vazio. A ideia aqui é bem direta. Na verdade, a lacuna de previsão acontece quando o legislador, lá atrás, na hora de escrever a lei, simplesmente não conseguiu imaginar que aquela situação poderia existir. Pode ser por causa de uma tecnologia nova, uma baita mudança social ou até mesmo um esquecimento. Acontece. O ponto-chave é saber identificar os sinais, os sintomas. O primeiro, ausência completa de norma. Você pode procurar na legislação inteira e simplesmente não acha nada. Geralmente, a hipótese era imprevista. Imagina tentar usar o Código Civil antigo para regular um contrato de criptomoedas. Não dá, né? É um silêncio total, porque a situação não estava nem no radar. Ok. Agora, o cenário fica um pouco mais complexo. A gente não está mais no vazio, mas no meio de uma colisão. Chegamos nas lacunas de conflito. E o que é interessante aqui é que o problema não é a falta de leis. Muito pelo contrário, a gente tem duas ou mais normas, todas válidas, que se aplicam ao caso, só que elas apontam para direções opostas. É nesse choque, nessa zona de colisão entre direitos, que um vácuo regulatório bem específico acaba sendo criado. Um exemplo clássico para isso ficar claro. De um lado, a Constituição garante a liberdade de imprensa. Do outro, os tribunais reconhecem o direito ao esquecimento. A lacuna aqui não é a falta de um desses direitos, mas sim a ausência de uma regra para resolver esse embate. Afinal, quando a imprensa pode publicar e quando a pessoa tem o direito de virar a página? Certo, já vimos o vazio e a colisão. Mas e quando a lei até existe, só que ela é tão genérica que na prática não ajuda muito? É aí que a gente entra no terceiro tipo, as lacunas de determinação, ou o problema da vagueza. Neste caso, a lei até fala do assunto, mas ela usa uns termos tão abertos, sabe? Tipo interesse público ou comportamento imoral, que aplicar isso num caso concreto vira um desafio. A lacuna aqui não está fora da lei, ela está dentro da própria lei, na imprecisão dela. Vamos pegar essa expressão que aparece em um monte de leis. Interesse público relevante. A gente lê, entende as palavras, mas o que isso quer dizer na prática, no fim das contas? O problema é exatamente esse. A lei joga o conceito, mas não define. E o resultado? Um juiz entende de um jeito, outro entende de outro. Essa falta de um critério claro, objetivo, gera um vácuo na aplicação da lei. E esse vácuo só vai ser preenchido quando os tribunais, caso a caso, constroem um significado mais concreto para essa expressão vaga. Beleza, já diagnosticamos a origem da lacuna. Se é um vazio, uma colisão ou uma vagueza. Agora, a gente precisa medir o tamanho do problema.
Essa ausência de lei é total ou é só parcial? Essa tabela aqui mostra bem a diferença. De um lado, a lacuna total. É um vácuo completo mesmo, como a falta de regras claras para criadores de conteúdo digital. Do outro, a lacuna parcial. A lei regula uma parte do assunto, mas esquece de outra. Por exemplo, a lei detalha o divórcio, mas é meio vaga sobre os efeitos da separação de fato. Uma exige uma solução totalmente nova, a outra só um complemento. E agora é o momento de juntar todas as peças desse quebra-cabeça. Por que todo esse esforço de diagnóstico é tão importante afinal? Simples, porque é ele que nos leva direto para o tratamento correto. É diagnosticando que a gente aprende a integrar o direito. Essa tabela é o grande resultado da nossa análise. É quase um mapa que conecta cada doença ao seu remédio jurídico. Se a lacuna é de previsão, o caminho mais comum é a analogia. Se é de conflito, a solução está na ponderação de princípios. E se o problema é a determinação, por causa dos conceitos vagos, aí a gente precisa da jurisprudência para dar um conteúdo mais firme para a lei. E para deixar tudo ainda mais prático, está aqui um guia rápido, um checklist de diagnóstico. Quando aparecer um problema, é só fazer estas perguntas. O legislador não previu? Então, lacuna de previsão. Duas normas estão batendo de frente? Lacuna de conflito. O conceito que a lei usa é muito aberto? Lacuna de determinação. E, por fim, a ausência é completa ou incompleta? É uma ferramenta poderosa para organizar o raciocínio. E olha, isso não é só um exercício de livro. Na prática jurídica, um argumento bem estruturado soa exatamente assim. Primeiro, se identifica o tipo de lacuna, depois o caráter dela, se aponta o método certo para preencher esse vazio e aí sim se apresenta a solução. Isso mostra um rigor técnico impressionante. No fim das contas, tudo se resume a este framework de 4 critérios. Ele pega um tema que parece super complexo e transforma num processo lógico, gerenciável, uma verdadeira caixa de ferramentas para análise jurídica. Porque no final, dominar essa classificação vai muito além da teoria. É a ferramenta que permite que o direito respire, se adapte e, o mais importante, continue sendo relevante, dando respostas para os desafios de um mundo que não para de mudar. E para fechar, fica aqui uma provocação para o futuro, usando o que a gente aprendeu hoje. Quando uma inteligência artificial criar uma obra de arte ou, pior, cometer um crime, qual será o primeiro tipo de lacuna que a gente vai ter que diagnosticar? Uma de previsão total? Ou será que é uma de conflito entre direitos que já existem? A análise começa agora. Até a próxima!